Ô, Torágio, vem aqui. Porque tá tudo escuro. Senta aí. Eu decidi que eu vou contar uma história. Quando eu era mais novo, sempre que eu queria testar um videogame diferente ou um jogo novo, eu ia pra casa de um colega meu. Meu pai dele era dono de uma locadora de jogos, então ele tinha acesso aos jogos mais recentes. Enfim, no console que a gente mais acabou jogando foi o Nintendo 64, especificamente o jogo Smash Bros. Smash Bros? Isso. Smash Bros é um jogo que mistura vários personagens da Nintendo. A gente passava vários dias depois da escola jogando e era bem bacana. Mas, como tudo que é bom dura pouco, o tempo passou e minha vida ficou mais corrida por conta da escola. E eu já não tinha tanto tempo pra jogar. Mas, surpreendentemente, no meu aniversário, esse menino e o pai dele decidiram me dar um 64 de presente. Caramba! Eles foram bastante bondosos, né? Muito bondosos. E o problema é que naquela época, as locadoras estavam entrando na extinção. E eu tive que procurar muito pra achar algum lugar que por algum motivo ainda alugasse aqueles jogos de Nintendo 64. E por alguma bondade do destino, eu encontrei. Era em um bairro mais antigo, mais afastado da minha casa. Tinha um senhor meio idoso que, felizmente, ainda alugava aqueles jogos. Uau, moço. Quantos jogos? Você ainda tá alugando eles? Claro, meu filho. Sinta-se à vontade pra pegar o que quiser. Nossa, seu simpático. Ô, Toraju, vamos prestar atenção na história? Não é pra quebrar a imersão, não. Ai, tá bom, tá bom. Por eu ser criança e o senhor ser um bom vendedor, eu fui levado pelo sorriso dele e acabei levando 3 jogos. Os jogos que eu comprei tinham 007 GoldenEye, Banjo-Kazooie e, não menos importante, The Legend of Zelda Majora's Mask, que era um dos jogos que eu mais queria jogar. Algo que eu não entendi muito bem naquele momento foi que, dos 3 jogos, o único que ele não cobrou nada pra alugar foi exatamente o Majora's Mask. Eu acho que era porque a fita tava toda suja, mas ainda parecia funcionar. Então, como foi de graça, eu não hesitei em levar, né? Eu enchi minha sacolinha de jogos e me despedi dele. Chegando em casa, eu meio que deixei as fitas de lado e fui direto testar Majora's Mask. Colocando a fita no slot de cartucho, felizmente funcionou perfeitamente. Tinha lido de primeira e por sorte ainda estava salvando. Pois, quando eu dei start game, depois da tela de salvamento, lá tinha um save de alguém que tinha jogado antes. E aparentemente essa pessoa se chamava Ben. Nossa, que estranho. Esse bem foi muito longe no jogo. Faltava só uma dungeon pra poder finalizar tudo. Dungeons? Isso, pensa nas dungeons como os chefões que você completa no jogo. Ah, ok. Enfim, eu fiquei com pena de deletar esse save e decidi começar um novo, com o nome de Link, né? Já que o nome do save acaba virando o nome do protagonista dentro do jogo. E aí, o jogo tá funcionando direitinho de graça. E ainda bem que eu tô de férias. E agora mesmo que eu zero esse jogo numa lapada só. Só que tinha um problema. Depois que eu comecei a jogar, eu percebi que mesmo colocando meu nome como Link, por algum motivo os personagens do meu jogo ainda me chamavam de Ben, que era o antigo dono da fita. No começo era poucas as vezes que me chamavam de Ben, só que uma hora acabou sendo sempre. E o que eu pensei foi que o save do Link e do Ben estavam bugando entre si. E pra resolver isso de uma vez, eu decidi apagar completamente o save do antigo dono, o Ben. Pois eu esperava que o problema seria resolvido. E não foi? Deixa de sonar suspense. Meu Deus do céu, só continua! Depois de um tempo jogando, deu aquela tela preta e branca de Dawn of a New Day. Isso só acontece quando você passa um dia no jogo. Só que algo de errado veio com essa tela. No lugar que era pra ter o dia em questão, tinha um monte de listas verticais e as cores estavam todas invertidas. Pronto, matei o jogo. Agora já era. A cidade, por algum motivo, estava completamente vazia. Não havia pessoas, galinhas, cães. Muito menos os guardas estavam lá. E pra piorar, a música Song of Healing estava sendo tocada. Só que, de trás pra frente, infinitamente. E ainda bem que isso foi de graça, senão eu ia querer meu reembolso. E agora, como que eu zero isso? Andando pelo jogo, ele tinha ficado totalmente quebrado. Texturas tinham sumido, o jogo tava todo esquisito. E a risada do vendedor de máscaras, um dos principais personagens desse jogo, estava tocando sem parar. Pelo amor de Deus, como tu não botou fogo nesse jogo depois disso? Ah, tava meio assustador, mas não tanto. Mas o que eu acho que foi uma das piores coisas que aconteceu desde que eu apaguei aquele save foi que, do nada, eu comecei a ser seguido.
uma estátua começou a aparecer. E ela começou a aparecer junto a mim, não importa onde eu fosse. Simplesmente uma estátua parecida com o protagonista do jogo. Só que com uma cara extremamente bizarra e assustadora. E eu não entendi o porquê, sendo que isso não estava acontecendo antes. Será que isso é coisa do jogo ou ele só estragou depois que eu apaguei aquele save? Ah, vamos ver então onde isso vai. Eu não saio daqui até terminar. Depois que eu cresci, eu descobri que sim, essa estátua realmente existe dentro do jogo. Porém, ela só poderia aparecer de forma oficial se eu tocasse uma música em específico em lugares em específico. Ou seja, eu não fazia ideia do que estava acontecendo naquela hora. Eu tava com medo, mas também queria finalizar aquele jogo logo. Ah, não é possível. Esse bicho não para de me seguir. O que ele quer? O que você quer, bicho feio? Não grita, seu bocó! Eu tinha que interpretar esse momento da história. Pois, do nada, o vendedor de máscaras aparece na tela por alguns segundos. E o Link também começa a magicamente olhar pra tela. E no susto, eu fechei meu capuz e saí correndo. Depois que eu saí pela porta que eu tinha vindo, eu acabei entrando em um túnel, onde aquela estátua começou a me seguir mais e mais frequentemente. Eu já não via muito mais o que fazer, eu era pequeno, era um filhote de linha, eu tava desesperado. Chegando novamente no centro da cidade, em poucos passos o jogo simplesmente fez um grito alto e... a tela de Dawn of New Day apareceu de novo. Magicamente, o jogo me levando para um novo local, onde começou uma batalha com os Skull Kids da Majora's Mask. E antes que você pergunte, Torajo, esse carinha vai ser o boss final do jogo. Ué, desculpa aí se não joguei esse teu jogo macabro. E a esse ponto da história, eu já não tô entendendo mais nada. E eu só decidi enfrentar o que é que fosse aquilo. Ah, e detalhe, outra música estava sendo tocada naquela hora. E de trás pra frente. Você não vai me pegar. Toma essa flecha. E essa aqui. E mais essa aí. Isso não vai adiantar de nada com você. E o que? Eu tô levitando? E simplesmente eu fico em chamas e morro naquele momento. Na época eu não sabia, mas dentro desse jogo não tem nada. Nem magia, nem feitiço que faça o Link morrer daquela forma. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E nascendo naquele lugar de novo, eu decidi explorar o local onde eu tava. Mas não demorou muito pra ver Skull Kid me levitar e me matar queimado mais uma vez. E nascendo de novo naquele local, eu levei uma estratégia nova. Eu puxei meu Ocarina, que é tipo uma flauta que você usa pra tocar músicas mágicas dentro do jogo. Elas têm várias funções. Na hora que eu fui tocar a última nota da música para ativar a magia, ele novamente tirou fogo em mim. Só que dessa vez, o jogo começou a travar na cena de morte. E eu apareço novamente naquele local, com apenas o Kid me olhando, sem poder fazer nada. Ninguém me falou que nesse jogo eu perco sempre. Eu devia ter ido em outra locadora. Poucos segundos se passam, e eu tô ficando novamente igual. Você se tá deixando terrível, não é mesmo? E em seguida, um grito bem alto, com a máscara aparecendo por alguns segundos e o jogo sendo totalmente reiniciado. Pra minha surpresa, iniciando o jogo novamente, o meu save com o nome Link havia sido substituído por um chamado Sua Vez. O jogo não permite que você troque o nome do seu save depois que você o cria, ou seja, o jogo fez isso sozinho. E iniciando esse save, eu apareço naquele mesmo local, deitado, com o Kid me olhando, e novamente o jogo reinicia. Naquela hora, eu já tava ficando entediado com esses bugs estranhos, que não me deixavam avançar na história. Mas quando eu já tava quase decidindo parar de jogar, entrando na tela de saves, misteriosamente, meu save deletado do antigo dono, meu bem, estava lá. Exatamente o jeitinho que tinha deixado antes. Nem tão exato assim. Porque quando eu havia apagado o save dele, voltava a completar uma dungeon. Mas dessa vez, a última dungeon apareceu como se tivesse sido finalizada. Todo arquivo que havia sido deletado, removido, jogado no lixo, voltou do nada e com mais coisa nele. Sendo que eu nem ao menos havia jogado esse save. Maluco do jeito que eu tava, e pra já tá tarde da noite, eu só preferi desligar o console e deitar pra dormir um pouco. Eu caí no sono. Eu tive um pesadelo com aquela máscara, o Skull Kid, e o vendedor de máscaras, e aquela música. Eu acordei no susto, eu sabia que eu tinha que voltar pra aquela locadora e resolver esse problema de uma vez por todas. Alô, velho esquisito? Eu preciso falar com você. E um vizinho que morava na casa da frente da locadora havia me escutado gritando. Então ele veio me alertar que ela já havia sido fechada de uma vez por todas na noite anterior. Pois o senhorzinho já era aposentado e a locadora já não fazia tanta renda assim pra ele. E nisso, infelizmente, eu nunca mais vi ele ou sabia onde ele morava.
Então isso explica o motivo dessa placa de Vênus aqui na frente da loja. Mas tá, eu só queria saber quem é Ben? Aquele vizinho, que também já era um senhor de idade, havia ficado muito incomodado com aquela pergunta. E me contou uma história. A história é essa que sanaria todas as minhas dúvidas. Ou quase todas. Ele basicamente me contou que naquela mesma rua havia uma casa abandonada, onde antes morava uma família com um filho, sendo ele Ben. Que no dia 23 de dezembro, há 8 anos atrás, havia sofrido um acidente que fez com que os pais dele se mudassem e nunca mais voltassem. Eu logo entendi que Ben infelizmente não estava mais conosco. E que, possivelmente, ele tinha alguma coisa a ver com as coisas esquisitas que estavam acontecendo no jogo. Iniciando Zelda, eu resolvi entrar no save do Ben. E logo, as coisas estranhas começaram. Primeiramente, o meu boneco estava todo torto, em um formato curvo. E logo, um texto todo bagunçado aparece na tela. E escrito de forma que não desse pra entender de jeito algum. Mas no inventário dele havia item estranho, que eu nunca tinha visto antes, semelhante a uma página de livro. Mas ao usar, nada corria. Pouco tempo depois, essa bizarra aparece de novo, junto a um som sinistro. E novamente, a tela branca de Dawn of New Day aparece na tela, e o jogo por algum motivo volta pra perto do começo, quando o Link estava no corpo de um Deku Scrub, como se tivesse voltado no jogo pela primeira vez. E em certo momento tudo fica com um texto distorcido. E logo em seguida, começo a ouvir novamente as risadas do vendedor de máscaras de fundo. Mas não demora muito pro jogo começar a ficar mais e mais estranho. Com a câmera do jogo ficando parada, ou seja, eu mexia, mas a câmera ficava presa no mesmo lugar. Então eu decidi entrar na porta onde a câmera tava, que dava basicamente na torre do relógio, onde havia ele, em pessoa, o vendedor de máscaras. Ah, é você! Daí dane-se, né? Depois de me dizer que me deparei com um destino terrível, o jogo me teleporta para Terminal Field, onde deveria estar cheio de inimigos, mas a única coisa que temos é a música do vendedor de máscaras, que estava toda distorcida, e o relógio, indicador de hora do jogo que havia sumido. Caminhando pelo cenário, me deparo com o Skull Kid, o vendedor de máscaras, a Epona e o Inseto Bizarro, todos juntos, em um mesmo lugar. E por algum motivo, a cabeça do vendedor de máscaras vivia me seguindo, não importa onde eu ia. Depois de um tempo parado observando eles, eu percebi uma coisa. Se essa música, Song of Healing, que me foi ensinada pelo próprio vendedor de máscaras, vive tocando de trás pra frente no jogo, o que aconteceria se eu... E novamente aparece na tela. Você se encontrou com um destino terrível, não é mesmo? Então aparecendo em Great Bay Coast, Epona estava lá, parada, relinchando, apontando para algo que aparentemente estava dentro do mar. E com essa máscara, nós podíamos mergulhar sem muitos problemas. Entrando na água, lá estava mais uma estátua bizarra do Link. Porém, depois de parar do lado dele, nós fomos ficando sem ar e nos afogamos. O que não fazia sentido, já que essa máscara é usada justamente para nadar e respirar debaixo da água. E depois de viver, o jogo não me reviveu e simplesmente iniciou mais uma vez. Depois de iniciar o jogo de novo e entrar no menu de saves do jogo, lá estavam dois saves. Um escrito bem e o outro escrito afogou-se. Ou seja, Ben, o antigo proprietário deste jogo 8 anos atrás, havia morrido afogado. Depois dessa informação assustadora, eu decidi simplesmente parar de jogar aquela fita e me distrair um pouco, já que era uma história meio macabra. E foi o que eu fiz. Dias se passaram, mas eu não parava de pensar naquele cartucho. E eu olhava pra ele todos os dias. E depois de um tempo, eu decidi comprar uma placa de captura. Um aparelho que liga tanto no seu videogame quanto no seu computador, para poder gravar as coisas que aconteceram na tela. E foi o que eu fiz. Agora eu terei registrado tudo o que acontece com você. E o mundo inteiro vai descobrir. Só que, no momento que eu conectei o videogame no computador, pela placa de captura, um arquivo de texto não apareceu na minha tela escrito Oi. E com um site onde era uma inteligência artificial para você conversar. Era um bem popular na época. Só que, dessa vez, a inteligência artificial era o Ben. Ben me respondia com respostas curtas e secas. Parecia
não tá confortável em conversar comigo naquele momento. Mas algo que ele sabia e deixou bem claro é que ele estava sendo gravado naquele momento. Mas que não se importava muito, já que ele achava interessante o que eu tava tentando fazer. Eu fiquei assustado na hora, mas alguns minutos depois eu tomei coragem e voltei pro site. E pedi pra ser libertado daquilo. Ben, eu não aguento mais. Tem dia que eu não durmo direito. Eu já não como direito. Eu preciso de paz. Mas tudo que ele respondia era... E eu preciso de você. E se você me ajudar, eu posso sim a sua liberdade. Mas eu não sei o que fazer. Eu só preciso pensar um pouco no assunto. Eu fecho a tela do meu computador e, exausto, deitei em minha cama para descansar mais um pouco. No dia seguinte, ao abrir a tela do meu notebook e iniciá-lo, eu me deparo com essa estátua bizarra. Sim, ela mesma, em meu computador. Bem estava tentando me influenciar de alguma forma. E eu não aguentava mais. Eu logo acessei o site e... Ben, por que está fazendo isso? Pois é tudo divertido. Eu me divirto quando você me busca de respostas todo o período, sem entender o que tá acontecendo. E como você se afogou? Pelo menos me diz isso. Naquele momento, Ben pareceu ficar muito incomodado. Ele disse que jamais passaria esse tipo de informação pra mim. E nisso, ele simplesmente fechou a janela do site, sozinho. Dias se passaram e o Ben nunca mais voltou a me responder pelo computador. Então a única saída para encontrar algum tipo de resposta era o método original pelo qual nos conhecemos. Exatamente, a fita de The Legend of Zelda Majora's Mask. Se você não quer falar comigo, eu mesmo vou buscar as respostas. Ao acessar o jogo e entrar no save e afogou-se, eu me deparo com o Link. No momento que ele é transformado em um Deku Scrooge por uma magia. Porém, essa magia dos Skull Kid estava um tanto quanto peculiar. Por algum motivo, a transformação não ocorreu e Link permaneceu humano. Em certo momento, é requisitado a mim que toque uma música em minha ocarina. E ao invés de tocar Song of Healing, dessa vez eu tentei algo diferente. Tentei tocar a Elegy of Emptiness. E a música em questão fazia algo no jogo. Ela era a música que invocava a estátua bizarra do Link. E o jogo trava e aparece uma mensagem escrito: Você não deveria ter feito isso. E a partir disso, tudo que eu interagia no jogo, a mesma mensagem se repetia de novo, e de novo, e de novo. E simplesmente o jogo se transformou em outro. E ele virou o jogo que havia sido lançado antes de Majora's Mask. Ou seja, nós fomos para Ocarina of Time. O que não fazia sentido nenhum. E o jogo ficou com uma tela preta, onde dizia: Ben está ficando solitário. E logo em seguida, voltamos para Majora's Mask de novo, me teleportando para a árvore onde ficavam as crianças da lua, sendo eles um dos últimos personagens que vemos no jogo antes de enfrentar o boss final. Chegando lá, não havia ninguém, mas ao virar de costas, a estátua aparecia. E ao colocar a câmera em primeira pessoa para ver melhor a estátua, um grito ocorre. O vendedor de máscaras aparece por poucos segundos e a mensagem "Você receberá uma última chance" aparece na tela. De volta onde tudo começou. Venha brincar conosco. Ao entrar no jogo e acessar o último save, voltamos a Stone Tower Temple. E milagrosamente, tudo corria normalmente. Normal e até demais. O suficiente para que eu pudesse suspeitar de cada pixel daquele jogo. E eu comecei a fuçar em tudo. Desde o mapa, inimigos, itens, onde lá no limitado do save do Ben havia uma câmera fotográfica. E tem esse comum dentro do jogo. Lá marcava como se tivesse uma única foto tirada. Então, não hesitei em ver. E como era de se esperar, lá estavam juntos na mesma foto. O vendedor de máscaras e a estátua bizarra do Link. Um do lado do outro. Entrando na próxima sala do jogo, encontramos um personagem falando frases completamente sem sentido e ensinando o Link uma nova música para sua ocarina. Sendo ela Elegy of Emptiness. E a mesma música para invocar essa bizarra que, a música surtiu efeito. E, na mesma hora, o boneco sinistro apareceu atrás de mim. Acho que é sempre bom ficar de olho aqui no meu quarto, né? Tô vendo a hora que vou tocar essa música
E ele vai aparecer atrás de mim mesmo. Ou atrás de você. Estranho, tá até falando sozinho. Tata do nada se transforma em inimigo dentro do jogo e tenta me atacar junto com uma névoa azul. Completamente impossível de me fazer enxergar. Ai, tu quer me complicar, né, Ben? Tu me deixa cego? E como que eu faço pra fugir de um bicho desse? Sem ser desligando o videogame. E obviamente com um único golpe eu fui derrotado. Por que ele tá sorrindo? O pai. Por que ele tá... Nós acordamos do nada em um cemitério dentro do jogo, na frente de uma lápide. Porém, do nada um som estranho toca de fundo. E sem saber muito o que era aquilo, eu continuei explorando o local para ver o que tinha mais ali. Checando lápide por lápide, parecia que mais e mais o som de fundo ia aumentando, tornando tudo mais assustador. Isso tudo parecia que estava tentando me dizer algo, mas eu não conseguia entender. Checando dessa vez a última lápide do jogo, que, por sinal, não havia nada bizarro do Nick atrás, eu simplesmente desequilibro e caio lá dentro. E Ben disse pra mim: Esse será nosso segredinho, ok? Esse será nosso você não segredinho. pode fugir. E eu acho que você já tem segredos demais, viu? E eu preciso de respostas. E quando eu digo isso, aparece uma cena do Link, do vendedor de máscaras e a sala bizarra, todos juntos, olhando fixamente pra mim, apenas me observando. Até que do nada, o que parecia ser uma nova estátua bizarra sendo invocada na minha frente começou a aparecer. Mas nessa mesma hora, o jogo trava e Ben diz pra mim: por favor, me ajude, por favor. E novamente, o jogo reinicia. Voltando pro menu de saves, lá tinha meu save antigo que havia sumido e um save escrito Match. E antes que eu pudesse escolher, o jogo fica preto de novo. Após esse dia, meu computador simplesmente parou de funcionar e a fita também. Por sorte, Ben nunca mais apareceu, muito menos aquele senhor que me vendeu as fitas. Parece que Ben finalmente tinha se acalmado depois de desabafar comigo. Parecia que a alma dele finalmente estava em paz, tendo passado sua história e sentimentos adiante. No fim de tudo, eu fiquei jogando minhas outras fitas que tinham alugado. E como se eu havia desaparecido, eu fiquei com elas mesmo. Felizmente, nenhuma tinha bizarrice. Eu até mesmo consegui alugar outra fita de Majora's Mask em outro lugar depois de um tempo, pra ver se o Ben estava no meu videogame de alguma maneira. Mas não, ele não tava lá. Enfim, uau! Acho que me empolguei um pouco, né? Torajo? Como você ficou numa roupa dessa? Como que eu durmo hoje? Olha lá do bom, você gravou tudinho. Pera, você sabia que a nossa conversa estava sendo gravada? Quando tu começa a gravar, a câmera fica piscando. É claro que eu sabia. E toda essa história, eu vi em algum fórum por aí. É claro que não aconteceu de verdade comigo. Nha, vai tomar banho, seu doido! E eu vou demorar um monte pra me recuperar depois dessa. Meu Deus do céu, Lin. Passou todo esse tempo comigo pra me contar o que nem aconteceu de verdade. Ou será que aconteceu?